Olá, sou o Carlos Eduardo Canto. Estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Meus convidados são referências sempre na indústria imobiliária, setor que é um dos principais da economia, empregando milhões de pessoas. Meus convidados de hoje, Bruna Canto, se formou cum laude, isto é, com louvor, honra pela Universidade de Houston em Administração de Empresa. Bruna é fluente em inglês, português e espanhol e tem dupla cidadania nos Estados Unidos. Ela possui licença FINRA série 763, bem como uma Florida Real Estate Associate License. Ela tem 12 anos de experiência no setor de private banking, onde gerenciou contas para investidores brasileiros e latino-americanos do HSBC e no JP Morgan, Private Banking em Miami. Desde 2017, Bruna trabalha no setor IB5, onde sua experiência em gestão de patrimônio comercial lhe permitiu ajudar centenas de investidores brasileiros e latinos-americanos a imigrar por meio do programa IB5. Atualmente, Bruna é diretora-geral da América Latina da FPP, First Pathway Partners na América Latina. Ela é originalmente do Brasil e viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos, entre Houston e Miami. Marcela Cividanes Galic, diretora de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina, advogada brasileira e especialista em imigração empresarial, com mais de 10 anos de experiência em vistos de investimento, negócios e trabalho. Vamos falar bastante sobre vistos. Atende indivíduos e multinacionais de diversos setores, oferecendo soluções estratégicas para desafios imigratórios complexos e garantindo conformidade com as leis dos Estados Unidos. Fluente em português, espanhol, italiano e inglês, alia expertise jurídica e visão de negócios para impulsionar programas globais de mobilidade. E por último, nossa convidada, Paula Cantec Navarro, formada em Direito e Contabilidade, MBA em Planejamento, Gestão e Contabilidade Tributária pela Universidade Positivo, professora em curso de pós-graduação na PUC Paraná. Possui mais de 15 anos de experiência em consultoria tributária, atuando por mais de 7 anos na área de consultoria de empresa internacional, sócia do escritório Mazzuti Ribas Stern Advogados. Convidadas, obrigado pela presença, fico honrado em recebê-las. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e a gente que agradece. Bem, hoje é um programa especial para mim, porque depois de mais de 50 episódios e mais de 100 entrevistas, eu tenho aí a honra de entrevistar minha filha, Bruna. Para mim também é uma honra. Muito orgulho, muita emoção, né? Te entrevistar. E para os nossos ouvintes, imagine um pai entrevistando a filha depois, ainda mais ela morando nos Estados Unidos há mais de 30 anos, né? Então, vem para cá trazendo expertise para vocês, né? Quer dizer, com certeza absoluta, o programa vai ser muito interessante, porque a gente vai tentar desmistificar um pouco essa questão da imigração, migração, vistos nos Estados Unidos e o momento atual. E começando, vou dirigir para a Marcela. Os vistos americanos hoje, a gente fala-se bastante, hoje é um desejo, né, do mundo ir para lá, mas antes, conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou lá na Califórnia, está um pouquinho longe. Um pouquinho longe. Eu, na verdade, em 2003, eu fui fazer um mestrado de Direito Comparado em San Diego. Já era advogada aqui, contratual. Trabalhei para a companhia Ultragás, em contratos, e estava ainda com isso e fui somente para fazer esse mestrado. E depois de 2 meses, eu conheci o meu marido. Ou seja, eu tinha a minha vida no Brasil, ele é americano. Sim. Tinha a minha vida no Brasil, tudo estruturado, e de repente o amor. Vamos mudar completamente de destino, né? E aí nós realmente ficamos juntos e resolvemos que queríamos ficar juntos. Início eu tinha o visto de estudante como um mestrado, e depois eu apliquei para um Optical Training, que é um visto de internship, que a gente fala, né? Para você realmente só se especializar um pouco em relação ao estudo que você fez lá nos Estados Unidos. É muito comum, inclusive, para estudantes.
E com isso eu trabalhei e eventualmente nós decidimos nos casar. E o interessante é que o meu practical training, eu já entrei por conta das línguas que eu falo no setor de imigração. Quando você fala assim para os nossos ouvidos, o que é esse practical? O practical training é um estágio que você faz. Geralmente você faz logo após o estudo que você fez na faculdade. Então, para você obter um pouco de experiência em relação àquela indústria. Então, é um estágio que é permitido pelos Estados Unidos através do visto de estudante. Sei. Aí eu fiz esse estágio, já entrei no ramo de imigração. E aí, quando decidimos nos casar, eu mesma fiz a papelada toda para a residência para o permanente. Ou seja, desde aquela época eu já estava envolvida com imigração. Só tem um pouquinho de conhecimento. Exato. E aí nós ficamos, eu continuei trabalhando. Aí entrei para uma firma que chamava Fragment, que é uma firma global, é a maior, na verdade, de imigração no mundo. Chama Fragment. Então foi um fundamento, uma base maravilhosa de imigração, porque eles têm recursos incríveis e com isso depois eu fui mudando para outras firmas, umas firmas mais especializadas e ainda voltei para os Estados Unidos. Aí depois de 5 anos eu falei para o meu marido que iríamos mudar novamente para o Brasil. E ficamos 3 anos no Brasil. Eu abri uma parte de imigração num escritório de tributário. E depois de 3 anos acabamos voltando para os Estados Unidos novamente. Agora, para os nossos ouvintes, talvez as perguntas que a gente faz para você sejam óbvias, mas para os ouvintes, né? Hoje existe, a gente conhece o visto de turista, conhece o visto de trabalho, conhece o visto de estudante. Sim. Agora, conta para nós, né? Qual que é esse cardápio americano que tem de vistos? Olha, realmente é um alfabeto, ele vai de A a Z. Mas nós classificamos basicamente em 2 categorias. São os vistos de não imigrantes e os vistos de imigrantes. Os vistos de não imigrantes são aqueles de estudante, de turista, ou a pessoa vai para um trabalho temporário, vai para estudar, vai para um determinado basicamente não motivo. Pretende morar nos Estados Unidos e não Exato, temporário, né? E os vistos de imigrante já te levam a uma residência permanente. Então, eles também têm várias classificações, várias letrinhas, digamos, dependendo do caso, dependendo do objetivo. Então, pode ser através de um investimento nos Estados Unidos, que eventualmente vai te permitir um green card, ou pode ser através do trabalho, que a gente também tem uma especialização ocupacional, ele tem esse visto específico. E aí a empresa poderá também aplicar para um green card para esse empregado, que é uma certificação através do governo. Então, existem vários caminhos, mas esse já seria para uma residência permanente. Né? Então, praticamente eu coloco em 2 blocos para ficar bem entendível, né? No caso. São os temporários. O não imigrante é basicamente aquele visto temporário que tem. Exato. Para ser mais, né, resumidamente para o nosso público. Exato. Agora, Bruna, logicamente eu conheço tua vida um pouquinho, né? Sim, um pouquinho. Espero te contar alguma coisa nova hoje. Você está lá desde os 13 anos de idade, conta para os nossos ouvintes, tá? Como que você foi parado nos Estados Unidos e hoje em dia, essa tua experiência, né? Para chegar aonde você chegou hoje como diretora aí na América Latina da FPP. Então, eu fui com 13 anos de idade, né? Minha mãe foi fazer o doutorado em música, ela é pianista, aqui de Curitiba, e eu fui com visto F2, que é dependente de estudante, dependente da minha mãe, e acabamos ficando lá. Minha mãe também recasou com um americano e está casada com um americano até hoje, e então acabamos ficando e eu fui fazendo as mudanças de vistos. Eu peguei meu próprio visto de estudante, depois eu fiz o OPT, que a Marcela mencionou, que é 1 ano que você tem depois de terminar os estudos como estudante internacional. Você tem 1 ano para trabalhar livremente, né? E foi quando eu fui contratada pelo JP Morgan Private Bank, que é um maior banco dos Estados Unidos. Eu morava em Houston, eu estudei, né, em Houston e fui para Miami após os estudos. Trabalhei em Private Banking no HSBC, no JP Morgan por 12 anos.
E depois de muitos anos, acabei conhecendo um brasileiro, voltei para o Brasil e fiquei 8 anos no Brasil. E foi quando eu comecei a trabalhar com EB5, né? Nesse período de 8 anos que eu fiquei morando em São Paulo. Então já faz 8 anos que eu trabalho nessa indústria de EB5, mas é muito parecido em muitos aspectos com o público que eu trabalhava no banco, na área de private, porque são investidores de alto patrimônio que buscam esse visto específico que eu trabalho, que é o EB5, que é uma maneira de obter o Green Card, a residência permanente nos Estados Unidos, através de investimento. Então, hoje eu estou lá em Miami trabalhando com isso. Nós temos bastante assunto para falar sobre isso, mas quero passar para a Paula, né? Os bastidores estavam falando que você trabalhou numa empresa de auditoria. Isso, uma Big Four. Então, bem específico, né? A área tributária. Foi. Então, conta um pouquinho, Paula. Na verdade, eu primeiro me formei em Direito, e aí a minha ideia sempre foi trabalhar com Direito tributário, mas eu não me imaginava na área de consultoria tributária. E aí surgiu a oportunidade de um estágio em uma Big Four para a parte tributária, e eu me candidatei na expectativa de que eu só iria aprender um pouquinho e depois eu iria para a parte do direito mesmo. Mas aí me apaixonei, fiquei 10 anos numa empresa de auditoria, depois fui para o escritório de advocacia em que estou hoje. É um escritório que trabalha assim com diversas partes do direito empresarial, então tem a parte do contencioso, do processo, da justiça, né? Tem a parte societária, contratual, e tem a parte que eu efetivamente atuo, que é a parte de consultoria tributária, que é justamente para auxiliar o empresário, né? Tanto pessoa física que quer mudar de país, quer trocar residência ou até ter dupla residência, né? Então, a gente auxilia a pessoa física em todo o impacto tributário dessa mudança, quanto pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica que tem uma matriz no exterior, ou quer abrir uma filial no exterior, ou tem empresas coligadas que transacionam entre si. Então, a minha atuação é, de fato, nessa parte da consultoria, de auxiliar as pessoas em todos os impactos que eu tenho fiscal aqui no Brasil, em decorrência dessas interações globais. Marcela, eu vou falar do momento atual americano, né? Hoje, o novo governo, Trump, logicamente, o programa, né, é sobre visto, mas tem que falar sobre quem está comandando, né? Sim. Existe aí várias reportagens pela imprensa, então você, como é especializado, tem expertise, conta para os nossos ouvintes como é que está esse momento, porque fala que vai aumentar o valor, ele está diminuindo, está aumentando, está fazendo, enfim, aprontando tudo que ele pode fazer, mas de uma maneira, logicamente, sempre legal. Como presidente, ele tem que fazer esse perfil legal. Mesmo que ele não consiga, ele tem a ideia, tem que passar por um congresso, tem que passar por tudo. Mas o importante é falar para aquelas pessoas que estão hoje querendo ir para os Estados Unidos, querendo migrar, querendo ter um visto. Então, conta esse momento que está passando hoje os Estados Unidos. Olha, no geral, o direito de imigração ele sempre foi extremamente bem regulado. Ele é uma legislação que muda constantemente. Nós, como advogados na imigração, temos que estar extremamente atentos às mudanças e às políticas, porque a imigração é muito ligada realmente à política, né? Porque o presidente, no momento, a administração atual, ela pode realmente ter essa descrição para modificar memorandos, que a gente fala internamente, políticas, de acordo com a agenda que ele está necessidade atual do país, né? Mas, obviamente, que você já tem as leis extremamente solidificadas e que você precisa de um aprovamento do Congresso para modificar as leis já implementadas, né? Você não pode simplesmente modificar tudo. Mas ele consegue muita coisa através do que a gente chama de executive order, que é o que ele chega e já fala, não, eu quero a política assim, assim, assado. E ele, no momento, está tentando cumprir a agenda de promessa, que é uma grande agenda, né, de que realmente eu quero tirar todos os imigrantes ilegais. Você, como imigrante, desde o início, deve realmente se precaver sempre, quando você for imigrar para os Estados Unidos, de ter a papelada em ordem, de ter tudo relacionado ao que você vai atingir. Então, seja você vai estudar
você tem toda a papelada do lugar onde você vai estudar, o cronograma, quando que você iria voltar, os seus ties, que a gente fala home ties, que você tenha a sua casa permanente, ou que seja aqui no Brasil, no país de fora, uma certa renda, etc. Tudo isso é comprovado para que o oficial da imigração fale, não, tudo bem, você vai, está aqui o seu visto, etc. Então, esse é o grande conselho em geral, independente da administração que estiver no momento. Obviamente, a administração Trump vai querer realmente dificultar ou exercer um pouco mais de autoridade, de controle sobre aqueles que não estão com a papelada em dia. Então, imigrantes ilegais que estão no país, obviamente, se tiver mais controle, mais, digamos assim, maneiras de tentar verificar a sua documentação, eles estão um pouco mais a perigo de poderem ser deportados, né? Hoje criou-se, assim, pelo que a gente vê pela imprensa, tudo que eu vejo, é imprensa, vocês estão lá. Mas, assim, eu digo uma palavra até forte, um terrorismo, né? Para aqueles imigrantes que estão lá. Logicamente que a maioria são imigrantes que foram para lá há anos. Muitos deixaram de fazer a sua documentação. Né? O que tem de diferente mesmo, existem muitos imigrantes que vieram através de um asilo político, que estão refugiados de uma certa forma, estão fugindo da sua política e no seu país de origem, estão sendo perseguidos politicamente. Então, existe o asilo político, que também é um tipo de proteção imigratória. A gente chama Temporary Protected Status. E, infelizmente, ou felizmente, ele tem uma certa descrição para poder diferenciar esses Temporary Protected Status. Então, ele pode tirar ou ele pode diminuir a validade, e isso está afetando realmente muitos imigrantes. Agora, finalizando essa primeira pergunta, hoje qual a ideia de imigrantes? Quantos milhões tem hoje de ilegais? Você tem cálculo, né? De imigrantes ilegais, não, por falta realmente da regulamentação, né? Não tem como você saber que existem, mas agora eles estão... uma perspectiva lá de... São milhares e milhares de... Agora, como você falou, para você resolver isso, você tem que analisar caso por caso. Não é uma canetada que você vai falar, não, esses todos vão embora. Então, é muito difícil você... Muito difícil. Até para o próprio presidente aqui, os próprios órgãos, né, definirem o que é certo, o que é errado. Sem dúvida. Inclusive, até nas outras administrações, você tinha outros programas como o DACA, por exemplo. Então, tem imigrantes ilegais, vamos supor, uma pessoa vem com filhos, eles são ilegais, mas o filho... é menor de idade, ou então nasceu nos Estados Unidos, então tem todo um complexo. Ele quer tirar isso, né? Envolvido. Exatamente. Também... Então, os filhos, necessariamente, através desse programa, poderiam ficar legalmente nos Estados Unidos, cumprindo determinados requisitos. Ou seja, eu moro aqui desde tal tempo, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu pago meus tributos, né? De uma certa forma, eles poderiam, eventualmente, ter uma residência permanente. Porém, agora ele está querendo dificultar de maneira geral. Aquele pacote que o pessoal ia para lá para ter filho. Isso sem dúvida. Ele está tentando tirar, que é o birthright, né? Que foi a primeira coisa que ele falou, inclusive. Mas, mais uma vez, ele barra na legalidade da coisa. Ele não pode simplesmente, leis que já estão consolidadas, canetar. Ele vai ter que realmente passar por uma aprovação do Congresso. Você, o nosso ouvinte, né, tem que consultar, né, especialistas como elas. Agora, hoje você pode ir para os Estados Unidos com fazer enxoval lá, mas tem que se preocupar muito se querer ficar lá nos Estados Unidos para tome cuidado, né? Bem, Bruna, a questão do EB-5 hoje, que é o mais conhecido no Brasil, entre todos os vistos, pelo menos a meu ver, né? E surgiu também na imprensa agora a questão de custo. O EB-5 tem muitos que falam também, mas conta, depois eu vou fazer uma segunda pergunta sobre a questão da imobiliária, mas conta nesse momento também, como ela falou, desses valores que tem, como é que é hoje e qual é a pretensão do governo. Sim. Então, o EB-5 ele é uma lei que existe já desde 1990, por muitos anos, quase mais de 30 anos, foi $500 mil o investimento, ou investimento mínimo, e desde 2022 foi passada uma nova lei de EB-5,
que foi quando mudou o valor, que é o valor que é hoje, que o mínimo é $800 mil, para regiões específicas nos Estados Unidos. Então, investimentos que são feitos em regiões rurais, regiões de alto desemprego ou projetos de infraestrutura, o valor é $800 mil, que é esse valor reduzido. E em outras regiões urbanas, né, Miami, Nova York, etc., são locais que não precisam tanto de ajuda de desenvolvimento, o valor é $1,50 milhão. Agora, para a indústria de EB5, para o visto de EB5, a grande maioria dos projetos disponíveis são de $800 mil, não só porque é o valor reduzido que os investidores preferem pagar, investir, mas também porque o programa ele foi criado para estimular a economia americana. Então, o governo também prefere esses investimentos nessas regiões rurais, de alto desemprego, de infraestrutura. Então, o valor é esse, $800 mil hoje. E essas mudanças que nós ouvimos falar recentemente, né, o Trump mencionar que 5 milhões de dólares, Golden Card, Golden Visa, 5 milhões, no início ele mencionou que iria entrar no lugar do EB5, mas como a Marcela já falou, ele não consegue, ele não tem poder, depende do Congresso. Ele não é rei, ele não pode, né, a questão é que ele faz muitas reuniões, né? A gente chama de brainstorming. Ele tem muitas conversas ao vivo, sem ter nenhuma proposta e o que ele vai falando vai mudando, né? Então, isso já mudou desde a primeira conversa. Agora ele já fala desse novo programa do Golden Visa, sem mencionar muito o EB5. O EB5 é uma lei que foi passada pelo Congresso. Quer fazer um outro, então? Seria exatamente. Então, a gente acha que pode acontecer, existir duas coisas em paralelo, porque elas são completamente diferentes. Esse novo Golden Card que ele fala de 5 milhões, a pessoa não recebe o capital de volta, como o EB5, né? É uma doação, praticamente, para reduzir a dívida do governo. Que faça isso, mas mantenha... Né? Exato, que é o que provavelmente vai acontecer realmente. Ele vai fazer um visto adicional, como a gente falou, tem de A a Z mais um visto, que poderia ser uma categoria que, assim, realmente você doa os 5 milhões e você recebe o Green Card, que é completamente diferente do EB5, que, como a Bruna falou, vem de 1991, inclusive o escritório de advocacia onde eu trabalho, o fundador, o sócio da firma, ele foi o pioneiro em EB5. Em 1991, ele participou da legislação juntamente com o Biden, que era senador na época, e que fez também a legislação em conjunto. Então, é um ramo, é um visto que já vem lá de trás, que tem uma indústria enorme, que inclusive agora, depois de tanto tempo, foi modificado em 2022, que dá, na verdade, agora proteção total a investidores, inclusive, e que também permite a possibilidade de você aplicar, o investidor vai lá, faz um projeto com a Bruna, aplica os $800 mil, e ele, se estiver nos Estados Unidos já legalmente, com visto de trabalho ou com visto de estudante, ele vai poder aplicar simultaneamente para uma residência permanente, enquanto ele aguarda o Green Card e aguarda a finalização do projeto para receber o dinheiro de volta. Então, é um visto super consolidado. Oi. Só para complementar que tudo isso que o Trump, né, tem falado recentemente, na verdade, tem ajudado muito esses programas que são um caminho para o Green Card, como o EB5. Agilizarem mais. Porque é uma maneira de resolver a situação imigratória de muitas outras pessoas e ficar fora do risco. Né? Então, na verdade, para o EB5, isso tem ajudado. Paula, agora você como advogada tributarista, hoje, lógico, tem muitas empresas no seu escritório, eu conheço, você atende várias empresas que têm filiais fora. Esse momento atual, quando a pessoa vai procurar, quero ir para os Estados Unidos, você escutando aqui as nossas especialistas, esse seria o caminho. Diga para o nosso ouvinte o caminho daquela pessoa que está lá no interior, aquela pessoa que está nos ouvindo, que quer ir para os Estados Unidos, abrir uma filial lá, qual que seria o procedimento?
Então, acho que antes disso a gente tem que dar um passinho para trás. Quando a gente fala em parte tributária, a gente tem que pensar em residência fiscal. Residência fiscal é aquele país para o qual eu devo reportar os meus tributos, né? A residência fiscal não necessariamente está 100% vinculada ou estritamente vinculada à sua residência física. Então, você pode estar fisicamente em um lugar e ter residência fiscal em outro. Você pode, inclusive, ter 2 ou mais residências fiscais. Você não é obrigado a ter apenas uma residência fiscal. Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eu quero investir nos Estados Unidos ou eu quero morar nos Estados Unidos através de um visto de trabalho, de um visto permanente, de um visto de estudante. Eu posso ter as 2 residências fiscais, residência no Brasil e residência nos Estados Unidos, ou eu posso encerrar minha residência fiscal aqui no Brasil e ficar apenas com a minha residência fiscal nos Estados Unidos. Isso é muito importante porque se eu tenho dupla residência fiscal, significa que eu vou pagar tributo aqui e vou pagar tributo lá. E se eu não souber exatamente como declarar ou como fazer, eu posso pagar tributo 2 vezes sobre a mesma coisa. E aí eu vou pensar, mas então é melhor eu encerrar a minha residência fiscal aqui no Brasil e ter a minha residência fiscal só nos Estados Unidos? Não necessariamente. Por quê? Porque muitas vezes, quando você encerra a tua residência fiscal no Brasil, você fica impossibilitado de algumas transações aqui. Então, no caso de um empresário que mantém o seu negócio no Brasil, que mantém as suas transações no Brasil, não vai ser impossível encerrar a residência fiscal aqui. É possível, mas ele pode ter alguns obstáculos a mais. Então, quando a gente fala em parte fiscal, em residência fiscal, a gente tem que pensar: eu quero manter minha atividade aqui e lá, eu quero manter minha atividade só lá, e não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Às vezes, tributariamente, não vai ser vantagem, mas eu tenho outras vantagens que justificam, por exemplo, eu ter dupla residência fiscal. Então, a gente fala lá no escritório, cada caso é um caso. A gente precisa avaliar quais são os objetivos, tanto lá quanto aqui, para a gente poder avaliar se é melhor eu manter a residência fiscal aqui, ter as 2, encerrar, né? E lembrando que eu estou falando aqui de residência fiscal, né? Isso independe de eu estar morando 100% do tempo lá ou aqui. Agora, nós temos que falar sempre sobre os profissionais, né, que atuam em diversas áreas. Como eu sou corretor de imóveis aí há 49 anos, eu sempre falo para procurar um corretor de imóvel credenciado. Você indo cresce, saber se aquela pessoa está habilitada como um advogado, como um médico. Agora, a gente escuta muito falar, né? Hoje, de você ir para os Estados Unidos, ou ir para Portugal, ou ir para qualquer país, e a pessoa... a pergunta é, como é que ela deve proceder, né, hoje em dia, que está nos ouvindo, para não cair no conto do vigário, vamos falar bem, que é antigo. Quer dizer, hoje em dia existe, a gente ouve, né? Contratei lá um advogado, puta, tá lá 5 anos, 6 anos, contratei fulano, beltrano. Mas como é que essa pessoa, porque é amigo, né, do advogado aqui no Brasil, que tem meu amigo lá. Quando fala que tem meu amigo, para mim já... Pronto, você já... Ou é meu amigo, ou é minha filha, ou meu tio, ou a minha coisa, deve ser muito especializado nisso, né? Sem dúvida. Então, para o nosso ouvinte, para não cair nesses coisas, qual que é o caminho que deve seguir para isso? Exato. Não, eu acredito que exatamente você já respondeu a pergunta. A primeira é você ver se a pessoa é credenciada para isso, né? E você buscar um pouco mais de informação, fazer a sua pesquisa. É fácil, né? Entra lá no Google, entra no LinkedIn, muito fácil hoje em tudo. dia, graças a Deus. Você realmente ter essa possibilidade, você pode ligar, você pode, inclusive, depois de fazer a pesquisa, ver se realmente essa pessoa é credenciada, tem uma reputação, conversar com pessoas que talvez tiveram uma situação semelhante e que tiveram esse serviço. Quer dizer, nada te impede de contactar pessoas que tiveram esse serviço e, inclusive, ir na firma de profissional, fazer uma consulta. Muitas vezes, a primeira consulta não se cobra nada, que é uma coisa meio de praxe na indústria, porque vai saber, primeiramente, qual que seria o seu caso. E, com isso, com várias ferramentas, eventualmente, você vai fazer essa decisão bem informada, que é extremamente importante, né? Então, qualquer indústria, eu acredito que seja o ideal você fazer a sua pesquisa de
Exato. de mercado. Eu sempre digo que ele tem que consultar, ele tem que procurar os profissionais que têm, mesmo que um cirurgião, né? Vai lá, o cara fez lá 10 mil cirurgias, 8 mil cirurgias, então o cara é craque em fazer. Não tirando o mérito dos estagiários, dos novatos, mas eu acredito que o cabelo branco é muito importante também. Aqui é a questão de ter. Não, exato, porque é extremamente infortúnio. Às vezes a pessoa, de uma forma interna, já fez aquela decisão, ou eu vou para os Estados Unidos, eu vou abrir meu negócio lá, ou eu vou estudar, etc. Mas e devota tudo isso a um profissional que não é capacitado. Quer dizer, e nisso o seu sonho, o seu dinheiro, de repente fica à mercê de um profissional Ou até capacitado. tenta fazer isso sem o auxílio de um profissional. Exato. Então, aí também a chance de ter problema lá na frente. Que é o que o barato sai caro, né? E até às vezes pode ser até um visto de estudante, mas se você tem uma dificuldade para realmente entender os requisitos e o que necessita para você estar de acordo e não ter problema nenhum imigratório, você tem que ir realmente a um profissional, pegar uma consulta, às vezes uma coisa simples, mas que vai te proporcionar um caminho sem dor de cabeça. Eu adicionaria que também tem os especialistas em cada área, né? Sim. Então, não só é muito importante, se você quer ir para os Estados Unidos, você procurar um advogado nos Estados Unidos e não uma empresa no Brasil que assessora. Quando você fala isso, desculpa, é geral, né, para o nosso público. O cara que é Portugal, Austrália. Exato. A gente fala muito aqui nos Estados Unidos no momento, porque está muito ligado à parte imobiliária, que depois a gente vai entrar no segundo bloco da entrevista. Mas é isso, né, Bruno? Mas se você quer ir através de investimento, você tem que procurar um advogado de imigração especialista em vistos através de investimento, porque existem, né, essas especialidades também dentro, né, da imigração, etc. Exatamente. Fazendo um adendo aqui, desculpa, Canto, é importante procurar o especialista lá, mas a gente não pode descuidar daqui também, né? Lógico. Porque às vezes eu vou para lá, eu cuido com tudo, eu faço todo o processo, eu resolvo, e aí eu eventualmente deixo de declarar aqui, eu deixo de reportar aqui, eu deixo de fazer os procedimentos necessários aqui, e a dor de cabeça que eu posso ter lá na frente por ter simplesmente ido, né? Lá tá tudo certo e aqui fica uma dor de cabeça gigantesca. Há anos atrás, um conhecido falou sobre advogado, né? Primeiro que sai muito mais barato consultar o advogado para ler o contrato que depois para poder... Para resolver a situação. Para resolver depois... Não, nós não somos os inimigos. Sabe- Somos as pessoas que podem solucionar de uma forma mais simples se você vier até nós. Porque existe também esse medo, né? Talvez, às vezes, de você ir lá e conversar e falar, não, e advogado é muito... Existem os mitos, né? Advogado é extremamente caro. Oh, meu Deus, eu Mas não nada tenho... é caro, tudo tem um valor. Mas Eu sei que tudo tem um valor, né? Como eu também comentando há anos atrás, uma pessoa falou, Cantor, você tem que ter na vida sempre um bom advogado. 10 anos de ser advogado tem que resolver todos os seus problemas. Porque depois disso, se não resolver, tem que ter um bom médico. Um bom médico e um bom advogado. Um bom médico. Bem, estou conversando aqui com a Bruna Canto, a Marcela e a Paula. Nós vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, conversando aqui com a Bruna Canto, Marcela Gales e Paula Navarro. Vamos falar um pouquinho agora nesse segundo bloco sobre mais os investimentos dos Estados Unidos hoje, sobre a pessoa física e também as empresas. Hoje existe, né, Bruna, a questão do IB5, vamos começar que é o mais conhecido, né? As pessoas vão para lá, você não compra um visto, você faz um investimento onde você tem um possível retorno desse dinheiro, que não é nada garantido, porque na vida nada é garantido, né? Então, e lá também não é nada garantido. Exato. Mas vamos desmistificar toda essa questão do VIP, porque muita gente vem aqui, não, só se chega lá, compra e está tudo certo. Mas não é bem isso, né, Bruna? Isso. É relativamente simples, eu diria, o processo para aplicar para o visto MB5, porque o investimento ele é um investimento passivo, feito por um indivíduo que quer residir e adquirir a residência permanente, que é o Green Card.
Mas esses investimentos, eles não são investimentos onde o investidor realmente participa. É um investimento passivo que é feito através de empresas que são chamadas centros regionais. Você diz assim, passivo, desculpe a ignorância, mas o que seria essa questão da... Passivo é que você não participa, você não faz parte da gestão, você Entendi. simplesmente está colocando o seu Na mão dinheiro de um investidor lá nos de Estados uma Unidos. empresa americana que já sabe exatamente como Sim. fazer esse investimento para É um- fins de EB5. É um Isso craque vai- no assunto, que já que ele teve essa oportunidade do governo, investir nele, então você está investindo nele. Isso, e o EB5 tem que olhar esse tipo de investimento com outros olhos do que o investimento imobiliário, investimento tradicional financeiro, que não qualificam para o EB5. Tá? Então, esse programa tem que ser um investimento que tem que ter várias características, né? As regiões, localização, como eu mencionei, que tem que ser específicas, de novo, para estimular a economia americana, e tem que ter criação de empregos, tá? Esse é um ponto também que não pode faltar, a criação de no mínimo 10 empregos através desse investimento de 800 mil, mas tudo isso é feito através do centro regional, que somos nós, na AFPP, Decide lá. a First Pathway Partners, nós oferecemos o projeto que já qualifica dentro dessa lei do programa. Né? Então, não é que a pessoa vai abrir o seu próprio negócio, que vai ter que contratar os Não 10. existe isso, então, né? É de abril. Existe, mas é muito Mais mais difícil. complexo e é difícil um negócio, você fazer aquele negócio que a pessoa pode já estar querendo abrir, fazer ele qualificar para o EB5. Então, não só é super caro, demora muito mais a aprovação, né? E não é realmente o foco do programa. Ele foi criado para estimular a economia, então são projetos muito grandes, geralmente. E também é um programa que ajuda as empresas americanas com o financiamento barato. Né? Então, não só atrai investidores qualificados, que são o tipo de imigrante que até o próprio Trump quer nos Estados Unidos, ajuda as empresas americanas com esse dinheiro novo, né, que está entrando de fora nos Estados Unidos e ajudando com financiamento barato. Eles pagam taxas de juros baixas nesse dinheiro. Agora, Marcela, você que, né, craque nesse cardápio de vistos aí, conhece um pouquinho mais, né? A Bruna está mais no IB5 lá, IB5. Sim. Mas hoje eu quero sair daqui do Brasil, quero ir para lá, quero montar um restaurante, eu montar uma empresa e sem depender desse... Existe essa possibilidade, que ela disse que é muito mais caro. Eu não posso simplesmente chegar lá e abrir uma empresa. Não necessariamente. Lógico Tem algum que visto como... assim que eu digo ingessa, né? Essa situação. Então, os principais vistos de investimento são o E2 e o EB5. O E2 é um visto de tratado de comércio. Então, determinados países têm um acordo de tratado de comércio com os Estados Unidos, em que você pode, sim, entrar nos Estados Unidos com um investimento substancial. Obviamente, você tem os requisitos desse visto E2 e fazer um investimento no seu próprio negócio. Você tem que demonstrar que existe essa necessidade, seu negócio, e que tem um montante substancial. Porém, o Brasil não tem esse acordo de tratado de comércio com os Estados Unidos. Então, o brasileiro não pode fazer um investimento através do E2. No entanto, se eles têm uma dupla nacionalidade, que aqui no Brasil é muito comum, você tem uma nacionalidade portuguesa, você tem uma nacionalidade italiana, esses países sim têm um tratado de comércio e você eventualmente poderia aplicar por um visto E2. No entanto, o visto E2 é muito interessante porque o visto E2, apesar de se você ter um negócio frutífero e continua, você pode estender esse visto ininterruptamente. Porém, ele não te dá um caminho para o green card. Ele é um visto temporário, você está lá, continua trabalhando, etc. Mas você não vai ter o acesso a um green card. Para você ter um acesso ao green card, eventualmente você teria que aplicar desse E2 para um EB5. Ou uma outra alternativa imigratória, que a gente fala o visto de imigrante. Aí já o EB5, ele tem... como a Bruna falou, você tem um investimento mínimo de R$800 mil.
$1.000 através de um projeto já qualificado para esse programa EB5, que é o projeto da First Pathway Partners. Eles têm diversos projetos imobiliários que já foram credenciados pela imigração para serem um projeto de programa de EB5. Então, o investidor vai, eles apresentam um projeto, tem vários projetos imobiliários interessantíssimos, às vezes é um cassino, às vezes é um hotel, e esses projetos já têm toda a parte econômica, inclusive, metrificada para proporcionar o que é um requisito, que é a criação de 10 empregos por investidor, etc. Então, o investidor faz passivamente, eles administram tudo e, eventualmente, ele recebe o investimento de volta e o green card. Se ele resolver fazer através do EB5 por conta própria, ele tem que investir no mínimo $1,050 milhão e vai ter que fazer, como ela falou, tudo sozinho, porque ele está ativamente fazendo o negócio, né? Então ele tem que controlar, ele tem que fazer toda a parte de operação, tem que estar de acordo com o programa EB5, então já é um caminho muito mais difícil, mas essencialmente seriam esses dois de investimento, eu diria. Para Paulo, dentro do escritório, você atende muitas empresas, indústrias e tudo mais. Hoje, com certeza, né, tem os empresários que falam, estou pensando em ir para os Estados Unidos, e geralmente começa ali com um advogado, né, conversando com o advogado. Você tem todo um perfil da empresa e também o proprietário, ele quer conversar com o seu advogado, né? Tem surgido muito pedido, muita consulta nesse setor? Bastante, Canto. A gente está com esse setor bem aquecido, né? E aí, lá no escritório, nas UTIBAs externas, a gente atende tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Então, a gente tem hoje um momento em que a gente vive um índice de globalização muito alto, né? Brasil entrando aí no OCDE, os negócios se expandindo, então sim, você tem aquele perfil de empresário que quer expandir o seu negócio para fora do Brasil, né? E aí a gente faz todo esse auxílio, claro, sempre, eu digo, a gente vai até a fronteira, né? Da fronteira para frente, a gente, claro, indica aqueles parceiros, outros profissionais que vão tratar. Os parceiros temos, a gente trabalha com diversos parceiros. E aí é sempre uma via de mão dupla, né? Porque você não pode... É um cabo de guerra ali, você não pode soltar nenhum dos lados, né? São trabalhos que caminham juntos. Então, nós fazemos todo o auxílio do lado de cá, tanto para esse empresário que quer expandir os seus negócios, né? E aí a gente vai avaliar toda essa parte tributária de como fica, porque, se veja, o contribuinte brasileiro, seja ele pessoa física ou uma empresa, se ele ofere lucros no exterior, ele tributa esses lucros aqui, ainda que os lucros estejam lá, ainda que ele não traga esse dinheiro fisicamente para cá, por ele ser contribuinte brasileiro, ele vai tributar isso aqui, né? Mas nós também auxiliamos aquela pessoa física que quer eventualmente sair para morar fora. Eu não quero mais residir no Brasil, eu não quero mais, vou mudar para os Estados Unidos, ou vou mudar para a Europa, né? E aí ele avalia encerrar a residência fiscal dele aqui, e aí ele passa a ter toda a vida tributária dele fora. No entanto, eu posso, por exemplo, sair do Brasil, encerrar minha residência aqui, morar fora, ter minha residência fiscal em outro lugar, mas, por exemplo, eu continuo tendo bens imobiliários. Eu tenho imóveis aqui que eu alugo, ainda que eu não tenha mais residência fiscal no Brasil, eu vou pagar imposto no Brasil sobre o rendimento que eu tiver nesses imóveis que estão no Brasil. Sim. Então, também eu encerrar minha residência fiscal no Brasil também não significa que eu nunca mais vou pagar imposto aqui. Porque aquele rendimento que eu tiver em território nacional, ainda que eu não seja residente aqui, eu vou ter que tributar aqui. Então, como a gente fala, é muito de caso a caso. Caso a caso. Agora, Bruna, essa questão eu vou fazer as perguntas aqui, talvez não sejam inteligentes, modo de dizer, mas o que o povo fala, e o povo sempre tem razão, né? A questão do EB5 hoje. Algumas pessoas fazem... Você pode fazer o EB5, por exemplo, você é casada, tem 2 filhos, pode fazer o EB5 só para a mulher e para os filhos, porque sim, aquilo que ela falou, é a questão do briefing, né? Sabe, o empresário, ele não quer pagar
2 vezes, tá? Então, existe essa possibilidade de se fazer? Existe, fazemos muito, né? Então, não só esse exemplo que você deu, então, digamos que o marido quer evitar essas Porque ele tem negócio no questões. Brasil, porque parece que é 6 meses pode ficar com visto de turista, né? Sim, Então, e a pessoa vem para cá, geralmente ele está vindo para o Brasil, enquanto a mulher e os filhos estão lá. geralmente quem faz isso é porque está querendo evitar os impactos tributários. E aí, para questões tributárias, é menos de 6 meses. Existe um cálculo, mas praticamente se você fica 6 meses nos Estados Unidos por 2 anos consecutivos, você já é residente fiscal. E isso é uma coisa que muita gente não sabe, que mesmo com visto de turista, você pode se tornar um residente fiscal nos Estados Unidos e tem que declarar imposto lá. Mas sim, E é fácil de controlar, né? sim, mas é uma maneira de evitar isso ou postergar, né, esse impacto tributário é fazer. Muita gente faz o EB5 no nome da esposa, a esposa pega o green card com os filhos, vão para Miami, para onde seja, ficam lá e o marido fica indo e vindo. A gente faz também muito, eu diria que o que nós mais fazemos hoje em dia é para os filhos sem incluir os pais. Então, muitas pessoas estão super bem, os pais estão super bem, o investidor está muito bem aqui no Brasil, muitas vezes não pode nem exercer a sua profissão nos Estados Unidos. Então, um cirurgião do Einstein, por exemplo, tem uma filha nos Estados Unidos, pode fazer para a filha, para que ela possa estudar lá com os benefícios de um residente, pagar as mensalidades das universidades mais baixas. É isso que eu ia perguntar. Existe também a questão de você, do EB5, Tem muitos o benefícios. nosso ouvinte pagar lá $100 mil anual, vai pagar aqui 30, 40? Isso, Mais ou menos, exatamente. dentro assim de uma proporção, Tem muitos para o pessoal benefícios. entender que pode ser feito dessa maneira, né? Sim, para estudantes tem muitos benefícios. Os custos são reduzidos metade ou às vezes chegar a 1/3, né? Um residente versus um estudante internacional. Bolsas de estudo tem muito mais disponibilidade para quem é residente americano. E o ponto principal, que muitas vezes os pais esperam, né? Acham, depois que meu filho se formar, vai encontrar uma maneira de ficar. E hoje isso está quase impossível. É isso que eu ia comentar, porque hoje eu tenho inclusive amigos aqui no Brasil que os filhos foram estudar nos Sem Estados dúvida. Unidos. A maioria que tem condições de estudo nos Estados Unidos não voltam mais, né, modo de dizer, né? Acaba ficando. E me parece que daí você termina com o visto de estudante e você não pode ficar trabalhando. Então eles querem essa garantia, é isso mesmo? Querem a garantia, porque você está na faculdade, terminou a faculdade, fez lá pós-graduação, fez tudo que tem. Pô, peraí, vai contratar uma empresa americana e de repente eu não posso ficar aqui porque eu não tenho. É muito comum mesmo. Você tem um estudante, um F1, né, que a gente chama, e realmente o pai acaba... É F1, né? Exato, o pai acaba falando, não, tudo bem, eu vou investir, ele vai pegar um green card, porque não necessariamente existe essa garantia do visto de trabalho. Inclusive, tem um visto específico de trabalho que chama H1B. Esse visto é de especialização ocupacional, então você precisa ter pelo menos um bacharelado, né? Um bachelor's degree que a gente fala, e se você tiver um mestrado dos Estados Unidos, aí você qualifica para uma outra cota. Esse H1B, ele é feito através de loteria hoje em dia, que está sendo, na verdade, agora, eles abrem a loteria H1B, são 65 mil vistos para os que têm bacharelado, então são 25 mil vistos para quem tem mestrado. Eles fazem um registro, né, os empregadores para os candidatos, digamos assim. Então, uma pessoa que está estudando e está fazendo um estágio em determinada companhia. O empregador fala, a gente gosta muito dele, vamos fazer o registro e ver se ele consegue ser selecionado para o H1B. Só que a porcentagem da seleção é 20%. Você tem 65 mil, 400 mil, 500 mil vão aplicar. Então, não, é muito, muito realmente diminuta essa possibilidade. E aí eles falam, não, vamos fazer de repente, um EB5 que já garante um green card. Agora, a pessoa quando
Pode. Esse caminho foi o caminho que eu segui há 20 anos atrás, né? Que era muito mais fácil. Na minha época, eu, né, como eu falei, tive o visto F1, depois eu peguei um ano de OPT, que você tem para encontrar um trabalho. Encontrei uma empresa, um banco que queria me patrocinar, conseguiram um visto H1B para mim. Naquela época não existia uma loteria. Então, hoje, os números de aplicantes são muito mais altos, por isso existe essa loteria. E, então, muitas dessas empresas americanas já nem consideram mais candidatos a trabalho que não tenham o Green Card. Eles já colocam ali Application lá. na descrição do trabalho, né? Então, você abre muito mais oportunidades para os filhos tendo o Green Card. Não só isso, mas eles também podem começar a trabalhar já durante os estudos, né? O que não é permitido com o visto F1 de estudante. E o que é interessante, por exemplo, vamos supor que realmente um investidor aqui falou, não, vou dar o investimento para o meu filho para que ele pegue esse Green Card através do EB5. Uma vez que ele pegue o Green Card, se ele resolve, inclusive, depois virar americano, né, através da cidadania, ele pode peticionar para o pai virar residente permanente. Então, aí o caminho para ele peticionar como cidadão americano é muito mais rápido, muito mais fácil para fazer para os seus pais, por exemplo. Agora vou falar um pouquinho sobre as penalidades hoje em dia. O pessoal está nos ouvindo, né? Entra com o visto de turismo, resolve ficar lá mais de 6 meses, 8 meses. Uhum. Qual a penalidade hoje em dia? Logicamente, quando você sai do país, o governo, você vai embora, mas e depois para você... Isso aí deve ficar marcado, fica aqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, dependendo. Exato. Você não, existe uma penalidade para isso. Existe uma penalidade. Um pouco mais de 6 meses, você já é barrado por 3 anos a entrada nos Estados Unidos. Tá, se você for querer... Mais de 1 ano, são 10 anos de barragem para os Então Estados você que Unidos. está querendo ir visto de turismo lá e ficar lá nos Estados Unidos, pense bem. Então, se você ultrapassa essa margem, obviamente eles têm documentado, né, a saída e a entrada. E, eventualmente, se você precisar de um outro visto, ir no consulado, você teria que explicar tudo isso ou ter um waiver, que a gente chama, o porquê que você ficou mais tempo, explicar tudo isso para que você possa, eventualmente, aplicar para um próximo visto. Pode ser um dia, passar um dia já não interessa, né? Os americanos é preto e branco, né? Tá. Acabou tendo. Agora, Paula, hoje, escutando tudo isso, a gente vê que o Brasil, existe a quantidade de pessoas que estão querendo ir para os Estados Unidos, ou para Portugal, ou para o mundo todo. A questão que a gente estava comentando é a insegurança jurídica do país, é o momento do país, isso aí, como você falou, está tendo bastante, né, procura, aflora, né, porque as pessoas se sentem seguras, né, mesmo sendo um brasileiro nato morando aqui, não é isso? Assim, nós temos diversas motivações, né? Quando eu digo nós, os brasileiros, nós temos diversas motivações. Existe aquela fatia da população que vai buscar isso, de fato, por questões de cunho político, há pessoas que vão buscar isso por questões de cunho econômico, e quando a gente fala cunho econômico, a gente pode até ter para os dois lados. A gente pode ter aquela fatia da população que está num setor, né, numa indústria que está crescendo muito bem, e aí eu quero expandir, como eu posso ter também sob viés econômico, não, eu acho que a economia aqui no Brasil não está bacana, a parte tributária aqui, com toda a reforma tributária, com a expectativa de reforma tributária da renda, né, com o aumento do ITCMD nos planejamentos sucessórios, né, então eu quero sair do Brasil para fins fiscais, né, a gente tem também essa fatia bastante significativa de quem busca essa saída exclusivamente por fins fiscais, né? Então, aí são diversas motivações que levam. É claro que, normalmente, essa fatia que busca um planejamento sucessório, um planejamento tributário, vai pela via legal, né? Vai porque justamente não quer ter dor de cabeça lá na frente, quer economizar, quer fazer o seu dinheiro render. Então, ele vai ali pela via de fazer o procedimento correto, né? Normalmente, quando a gente tem essas pessoas que vão na sorte, na coragem, né, são outras motivações, mas que, como a Bruna e a Marcela falaram, podem trazer implicações bem graves. E, claro que você pode ter punições de cunho
geográfico, né, ser barrado, mas você pode ter também punições fiscais, porque, como a Bruna falou, né, se eu tenho ali, a partir de 6 meses que eu estou em território americano, eu passo a ter residência fiscal americana, independente de eu fazer qualquer coisa. Sim. Né, eu Existe estou um ali, cálculo, né? 183 dias. isso. Então, assim, às vezes eu posso estar lá e já ter a minha residência fiscal americana, eu já devo tributos, né, nos Estados Unidos ou em outros lugares. Essa regra é muito similar em quase todos os países. E da mesma forma que no Brasil, eu posso não apresentar a saída e apesar de sair daqui, continuar sendo residente fiscal aqui, né? A legislação fala que quando eu saio sem avisar o governo, porque eu tenho que avisar, eu tenho que entregar um negócio que a gente chama de CSD, que é a Comunicação de Saída Definitiva. Se eu saio do Brasil sem entregar a CSD, nos primeiros 12 meses eu sou residente fiscal ainda, né? Mesmo que eu tenha saído, se eu não entreguei, eu sou residente fiscal. A partir de 12 meses da minha saída definitiva, aí eu posso ser considerado não residente. Mas aí, veja bem, depende, porque se eu volto para cá nesse intervalo ou não. Então... Por isso, realmente, não tem outra opção. Precisa procurar os especialistas, que eles vão estar a par das legislações. Eu também não sabia, por exemplo, dessa automação dos 12 meses. É extremamente importante, porque você fica segurado, né? Legalmente, os profissionais estão para te auxiliar no seu caso a caso e ver realmente quais são as vantagens para que você obtenha sucesso na sua empreitada e, inclusive, tenha os benefícios. A pessoa que vai legalmente para os Estados Unidos, existem vários benefícios. Você começou uma empresa lá, a empresa de inicial ou de pequeno porte, ou o que seja, vai ter benefícios, inclusive, dos Estados Unidos, né? A taxação vai ser menor. Então, tudo isso é muito importante, sempre estar bem estruturado. Agora, uma pergunta assim, que quando é um tratamento de saúde, a pessoa tem que ficar mais tempo. Existe um visto especial para isso ou é visto de... Acho que o visto de médico talvez não. O que você tem é, sim, uma autorização, né, para fazer um determinado procedimento e você entra... Obrigado lá, o hospital fala, Uhum. me lembro lá em Houston, que era considerado em câncer, tá? Você vai para lá, Isso. tem que fazer um tratamento, tem que estar lá todo mês, daí passa os 6 meses, passa 8 meses. Que é o que é muito importante, de novo, o seu objetivo. Então, você está com um visto de turista, mas ele vai te perguntar, o que você está fazendo aqui? O que você tem? Então, você tem que ter toda essa papelada. Olha, eu faço um tratamento, eu vou todo mês, volto, até um ponto que você até conhece o oficial de imigração, ele sabe do seu objetivo. Então, tudo isso é extremamente fundamental para você deixar bem claro, né? Mas esse momento agora, Bruna, foi demais, esse último mês está sendo demais, os pedidos, estamos quase finalizando o programa, falando para as pessoas que pretendem, né, ter esse visto de qualquer tipo. Eu fico feliz que eu estou aqui falando com 3 mulheres craques nos setores, né? Eu digo que no mercado imobiliário as mulheres vendem mais porque elas não vendem imóvel, vendem lar. Então, dizem elas, né? Que conhecem lá. E agora a gente fica mais feliz ainda sabendo que vocês estão cuidando da família, né? E diretamente vocês cuidam da família. Cuidando de tudo mais. Então, a gente não dorme, somos extremamente investidas pessoalmente, é uma coisa incrível, porque realmente, né, são a vida das pessoas, é a vida deles, é o investimento, é a família. Então, é uma coisa que a gente leva extremamente séria. No meu escritório, por exemplo, somos todos imigrantes. O fundador é da África do Sul. Temos pessoas do México, do Vietnã, eu sou do Brasil, temos de todas as partes. São pessoas que vivenciaram isso, que sabem exatamente o que a pessoa vai passar, né? Vamos, como eu falei, quase finalizando o programa, não sei um recado que você daria para as pessoas que estão hoje em dia pensando, procure seus advogados. Eu acho que o recado é esse, a gente falou já diversas vezes, né? Mas o importante é você estar cercado de pessoas que conheçam, pessoas sérias, então, como você mesmo falou, pessoas que estejam credenciadas, pessoas que tenham experiência, que tenham expertise na área, que já tenham feito esse trabalho em outras formas, né? E você contar com pessoas especialistas que vão estar ali do seu lado para te ajudar na parte do Brasil,
na parte do exterior, para que você não seja pego de surpresa lá na frente. Eu não estava prevendo esse acontecimento, eu não sabia, né? Alegar o não saber não te exime de nada, então você precisa saber. E para você saber, não tem forma melhor do que ter alguém especializado naquilo, que vai te mostrar o caminho das pedras, já vai te antecipar os obstáculos, já vai te dar dica de como superar esses obstáculos. Então, sem dúvida, acho que se tem um recado aqui que a gente pode deixar no final procure apoio especializado. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Charles Mazucci, né, que é sócio do escritório. Para mim é uma excelente surpresa, né, o trabalho que ele vem desenvolvendo. Converso às vezes com um amigo, o meu escritório é o Mazucci, Então, ele é um jovem, né, mas ele tem hoje 40 anos de idade e realmente está se destacando aqui. Então, um abraço a ele. Queria que você falasse também, assim, no geral, finalizando, né, sobre essa questão de tudo, né? Não, realmente, a Paula falou muito bem dito. É exatamente essa a mensagem principal. Não tenham receio, realmente procure um especialista. Não é o bicho-papão. De maneira alguma. A gente não morde, né? A gente não morde. E o governo americano também não é. Também não é. Eles têm incentivos, como o EB5, eles têm incentivos realmente para melhorar a economia americana. Desde que você vá, existem diversos outros vistos. Tem um visto de National Interest Waiver, que a gente chama, que é o cara realmente que vai e tem uma habilidade extraordinária. Que cardápio, hein? Os ouvintes têm que procurar. Marcela, que ela tem um cardápio aqui para você. Abre um restaurante e lá, Exato, não é verdade? exato. O que você precisa? Com o auxílio do advogado brasileiro, não é verdade? E é isso. É o seu caso em particular, é o seu objetivo. E aí você procura os especialistas que vão te levar a esse caminho seguro, sem dor de cabeça, né? Agora, Bruna, sempre tem um começo, né? Hoje em dia, o começo que eu digo, você está fazendo esse trabalho do IB5, que é questão muito mais, você está viajando aí pela América Latina, dando palestras e tudo mais. E quem são os grandes parceiros de você, para falar para os nossos ouvintes, os parceiros, os corretores de imóveis talvez sejam também parceiros, mas digo assim, como é que é esse processo? Porque tudo existe uma remuneração, um ganha-ganha, vamos falar bem a realidade. Então, para aquele que está nos ouvindo, como é que ele tem acesso a conversar com você? E eu sei que hoje em dia vocês têm um projeto, conta do projeto que vocês têm hoje atual. Antigamente era em Four Seasons, me parece, em Miami, e agora, só comenta o que era o Four Seasons que terminou e agora esse projeto que vocês têm. Hoje nós temos um resort, um hotel no estado de Utah, que é uma região maravilhosa, que eu acho que o brasileiro ainda não descobriu, mas o americano com certeza. Tem parques nacionais, muitos parques nacionais ali ao redor. É um lugar muito bonito e a gente está construindo esse projeto. Então, os investidores entrando hoje, estariam ajudando a financiar a construção desse projeto. Mas a minha mensagem final, eu diria que é para não deixe para depois o que pode ser feito hoje, porque essas questões imigratórias, elas vão mudando. Né, a gente já viu mudar de 500 mil para 800 mil. A lei atual vence em 2027. Nós não sabemos se ela vai ser renovada. Quem dá entrada no visto está protegido dentro da lei atual. Então, essa lei protege todo mundo que der entrada até setembro de 2026. E é um processo que você não faz da noite para o dia, né? Então... Em média, quanto tempo leva, assim? A parte com os advogados, o advogado tem que comprovar a origem dos recursos, né? Para o EB5 é a parte principal, mais importante. Isso pode levar 1 a 3 meses, depende muito, né? Se o investidor tem a documentação financeira, então é uma coisa muito detalhada. E depois que dá a entrada, demora, no mínimo, eu ainda estou dando aí 1 ano, mas muitas vezes mais tempo, e hoje em dia é o caminho, um dos caminhos mais rápidos, né? Eu digo que o EB5 é a Ferrari dos vistos, né? Porque é a mais cara, mas é a mais rápida, é uma coisa realmente exclusiva, não é para todo mundo, obviamente, não são todos que qualificam, mas funciona. Mas geralmente vem por uma indicação, nós já todos aqui é um ganha-ganha. Agora, existe, como vender imóvel, uma remuneração, e depois tem o seguinte, quanto pagaria de entrada? Tem a documentação, colocar 10%, 20% de depósito, ou tem que botar todo o dinheiro já
Tudo tem que ser pagado à vista, né, para você conseguir dar entrada no visto. E nós trabalhamos muito com parceiros, então aqui a gente está com alguns parceiros que nos indicam. Nós podemos remunerar qualquer parceiro fora dos Estados Unidos com liberdade 100%. Nos Estados Unidos existem algumas regras que nós não podemos. Então, por isso a gente trabalha muito aqui no Brasil com advogados, qualquer tipo de advogado, o pessoal do mercado financeiro muito também, corretores de imóveis, ou qualquer pessoa física, qualquer pessoa que possa nos indicar um cliente, um potencial investidor, pode receber uma comissão que pode chegar aí a 10% desse valor do investimento de 800 mil. Então, e se você converte isso para reais, é muito dinheiro. Agora, esse investimento que você aporta lá, ele é depositado numa conta nos Estados Unidos, na tua empresa, ou é diretamente Vai para um banco, é um tipo de conta que a gente chama de escrow, que é onde fica vinculada, ali separada esse dinheiro até a imigração receber a advogada brasileira, ela tá ok, né? É sempre assim, né? A minha advogada tá tudo certo, então pode fazer... Manda a documentação pra gente, a gente olha. Por isso que tem lá que ter também, a gente precisa desse escrow porque, como a Bruna falou, a imigração, os advogados de imigração vão fazer a parte migratória do EB5, que é o que a gente chama de source of funds, que é o caminho do dinheiro. Então, o investimento que ele está fazendo de 800 mil, a gente tem que fazer todo o caminho, de onde veio, ele herdou, ele fez isso. Então, a gente conta toda a história do caminho do dinheiro e quando ele investiu, eventualmente, para o projeto, essa conta escrow, também a gente vai pegar os statements e dizer realmente, olha, ele veio até aqui, aí ele investiu no projeto e do projeto está indo agora para a imigração. Bem, chegamos ao final do programa, poderíamos ficar aqui 2 horas, 3 horas falando sobre esse assunto, porque as pessoas gostam de saber, mas acho que foi bem esclarecedor para vocês, os ouvintes, né? Quero agradecer aqui a Paula, né? Lá do escritório brasileiro, né? A Marcela, que hoje mora em qual cidade? Eu moro em Long Beach, na Califórnia. Long Beach, quer dizer, lugar ruim lá. Espero vocês que estiverem lá também, será um prazer, né? Prazer receber os recebê-los. brasileiros. Lá sempre é bom receber um brasileiro, né? Um café e um bolo, né? E a Bruna, né? Minha filha, aqui daqui, Em Miami. que está em Miami também. E deixar bem claro que, como você disse, essas consultas são sempre gratuitas, né? Ligar para nossas entrevistadas, elas são sempre à disposição para você errar menos, né? E realmente os atalhos serem seguidos, né? Sem dúvida. Também isso. Então eu falei aqui com a Bruna Canto, a Marcela Gallich, né? Gallic. Gallich, né? E a Paula Navarro. Então, obrigada. muito obrigado para vocês. Espero vocês no próximo final de semana. Obrigada.